Pegue sua Bíblia comigo e abra no livro do Gênesis. Eu estava em casa acompanhando o culto da tarde e eu vim assim, saí do quarto, estava me arrumando para o culto e eu vim assim, falei com meu esposo: meu filho, tenho que te falar uma coisa. Aí ele fala, falei: o Espírito Santo ministrou uma palavra no meu coração. Eu queria pregar uma mensagem, já construída, organizada, com esboço preparado. Mas o Senhor, nesta semana, disse para mim: você não vai pregar nenhuma mensagem que já está preparada. Mas eu vou te entregar uma mensagem para aquela conferência. E eu vim e falei assim: meu filho, tu não sabe qual é a mensagem. Ele: qual? Eu falei: Rebeca. E o pastor Samuel estava pregando Gênesis 24 a ele: fica na tua posição, porque o maná que deu para ele é diferente do maná que deu para você, fica ligada. E eu fiquei ligada com o Senhor, vindo no caminho ali ligada. Infelizmente passamos por essa experiência terrível, mas Deus é Deus de livramento, aleluia. E estamos aqui porque o Senhor nos livrou, guardou nossa saúde física, nossa integridade ali, e Deus é fiel em todas as coisas. Por isso, abra sua Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 24, o versículo é o versículo de número 57 e versículo de número 58. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Samuel, pastora Denise, essa casa que sempre nos ama e honra. Sempre que estamos aqui, nos sentimos muito bem. Rever a Raíla, essa mulher ungida do Senhor, como é bom esse encontro que o Senhor promove. Meu esposo conhece o seu pai, né? Então, Deus, ele promove esses encontros entre pessoas que estão vivendo, irmãos, momentos de guerra, mas que são prova viva de que Deus é fiel e poderoso. Então, nós estamos aqui sendo conectadas às pessoas que têm enfrentado muitas guerras, mas que têm sido alvo da manifestação da fidelidade de Deus. Livro do Gênesis, capítulo de número 24, versículo de número 57 e versículo de número 58, diz assim a palavra do Senhor: e disseram: chamemos a donzela e perguntemo-lo. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com esse varão? Ela respondeu: irei. Mulheres que têm um cântaro restaurado não têm medo do novo. Mulheres que têm um cântaro em exercício não são intimidadas com propostas que coloquem numa zona de conforto. Mulheres que servem não têm medo da incerteza do amanhã. Mulheres que são ativadas pelo Espírito não se escondem atrás do seu cântaro. E eu vim pregar nesta noite sobre o cântaro de Rebeca. E logo você vai entender o que simboliza o cântaro desta mulher, que é a simbologia que o Espírito Santo liberou ao meu coração para ministrar essa noite. Quando nós olhamos este capítulo, nós entendemos que o cenário para Rebeca estava sendo organizado antes mesmo do consentimento dela. Você sabia que tem coisas que Deus faz e Ele não pergunta a você se você quer ou não? Existem coisas que Deus faz e Ele não pergunta se é da tua vontade ou não. Existem cenários que o Senhor prepara, que Ele não consulta de antemão aquilo que nós pensamos, a nossa opinião. Por quê? Porque se Ele consultar a nossa opinião, nós iremos limitar o propósito de Deus. Por isso que existem alguns cenários que você é inserida, que não tem a sua pré-aceitação. Mas Deus prepara o cenário para colocar você dentro dele, e quando você chega, você não precisa se preocupar, porque o Deus que te chama é o Deus que te capacita, é o Deus que garante, é o Deus que unge, é o Deus que abre caminho para você passar. E o dia em que você se deparar com o mar vermelho, não se preocupe, porque a ferramenta que você tiver nas mãos será a ferramenta que Deus vai usar para abrir o mar e você passar com os pés enxutos. Eu vim
dizer nessa noite que existem muitas mulheres que estão vivendo em cenários desafiadores, em que ela não foi consultada, não teve uma ficha de anamnese sendo preenchida antes, mas Deus preparou um cenário para te colocar no meio dele, para que você mesmo possa perceber, só pode ter sido coisa de Deus. Aleluia. É um cenário que estava sendo preparado para ela, que de antemão ela nem sabia. Abraão já sabia que Deus havia chamado a sua descendência para viver uma vida separada do povo ao redor. Abraão sabia que a sua descendência fazia parte de uma grande promessa. Por isso que ele libera a ordem para o seu servo, dizendo: não quero nenhuma dessas mulheres aqui, desta terra, para casar com meu filho. Vá à terra da minha parentela e traga de lá uma moça para casar-se com ele. Porque Abraão sabia que a separação é um método de Deus para preservar um povo para si. Aí eu vim te dizer que a ideia de Deus mudou? Não mudou. A ideia de Deus continua a mesma. Qual? Santidade, separação, um povo que se separa. Aí eu lembrei agora, nesse exato momento, um texto de 1 João que diz: filhinhos, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu vim pregar para mulheres que serão ativadas para viver um processo integral de separação. Deus não quer que você cante aqui e ouça música mundana lá. Deus não quer que você dance a coreografia aqui, mas à frente do espelho ensaie passinhos da cantora lá. Deus quer separação, Deus quer santidade, Deus quer um povo exclusivo para Ele. Aleluia! Povo exclusivo. A linguagem de Deus não mudou, porque a Bíblia diz que Deus é santo. E a Bíblia também diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sabe o que é isso? Integridade. É você ser inteiro para Deus. Abraão sabia que esse método de separação era o que sustentava a promessa. Sustentava a promessa. Por quê? Porque Abraão sabia que Deus havia feito uma promessa para ele. Da sua descendência. Daquilo que vai sair de ti. Abraão, eu vou te abençoar tanto que vai ser impossível contar a sua descendência. Você lembra do dia em que eu pedi para você olhar as estrelas no céu? Era impossível contar. Você lembra do dia que eu pedi para você olhar para as areias do mar? É impossível contar. Assim será a sua descendência, Abraão. E Abraão sabia o que viria depois. A própria linhagem preservada para que através do Messias essas descendências pudessem ser alcançadas. Por isso se separa. Para quê? Para sustentar o que vai gerar. Porque o que nasceria de Abraão precisava perpetuar. Sabe por que Deus exige de nós separação? Para a gente ter capacidade de sustentar o que estamos gerando. Aleluia. Porque Deus não quer o momento. Hoje nós somos muito impactados com coisas momentâneas. Toda hora é um aparelho novo. Toda hora uma atualização nova. Toda hora vem um aplicativo novo. Toda hora é uma moda nova. Então o mundo ele vai vivendo de novidade em novidade. Mas a essência do Senhor não é aquela coisa descartável. A essência do Senhor, o que Deus quer gerar em nós, através de nós, não são coisas momentâneas, porque tudo que geramos aponta para Cristo, e quando aponta para Cristo, precisa apontar para a eternidade. Então nessa noite eu quero ministrar contra toda negligência do nosso pensamento, toda sede do novo, sede da novidade, sede da corrente que está lá fora. Nós já temos a novidade das novidades, que é o Espírito
Espírito Santo do Senhor. Nós já temos a novidade das novidades, que é a presença do nosso Deus. Aleluia. Irmãos, somos tão tentados que líderes precisam ficar inovando a cada culto, a cada encontro de departamento, a cada reunião semanal, porque as pessoas querem novidade. Mas sabe qual é a novidade de hoje? Presença de Deus. Sabe qual é a novidade do congresso? Identidade, presença de Deus. Sabe qual é a novidade que você vai levar para casa? Presença de Deus. Sabe qual é a novidade para a sua família? Presença de Deus. Sabe qual é a novidade para o teu ministério? Presença de Deus. Sabe qual é o diferencial para a Igreja Batista hoje? Presença de Deus. Aleluia. Presença de Deus, manifestação de Deus, manifestação dos filhos de Deus, manifestação dos dons de Deus. A Bíblia diz que diante de tal missão, o servo teme muito. Por quê? Porque, irmãos, não tinha internet, não tinha tecnologia, a viagem era em cima de um animal, era muito distante, era muito tempo de viagem. Chegando na terra, ele não sabia como estava a família de Abraão, não tinha atualização de notícia, não tinha foto sendo enviada pelo WhatsApp. Então ele pensa, vai ser uma missão muito difícil, vai ser uma missão muito pesarosa. Por quê? Porque eu estou indo, mas eu não sei de nada, nem sei se tem alguém lá da família de Abraão ainda vivo. Então o servo, ele teme, porque a missão, irmãos, verdadeiramente é difícil. É difícil. Ministério é difícil. Obedecer a Deus é difícil. Manter a chama acesa do Espírito Santo no nosso coração é difícil. Há um preço a pagar de renúncia, de responsabilidade, de temor, de reverência, de obediência. Então, diante de tal missão, o servo teme. Mas ele logo entende que seria como sempre foi na vida de Abraão. Ele entende que seria como de costume na casa de Abraão. Qual era o costume da família de Abraão? Receber a direção do Senhor. Então ele já tinha a resposta, o gabarito já estava na frente dele. Como é que eu vou cumprir essa missão? A resposta estava lá. É só olhar para o meu servo Abraão, que vive debaixo de direção, que vive debaixo de provisão, que vive debaixo do poder de Deus, que vive debaixo da autorização do próprio Senhor. Então ele sabia que a fé obediente de Abraão seria o escape para que aquela missão fosse bem sucedida. A fé obediente de Abraão não era uma fé que terminava nele. Preste atenção aqui. Não era uma fé que terminava nele, mas era uma fé ativa nos membros da sua família, nos servos da sua casa. Então o servo entendeu, vai ser como é na vida do meu Senhor, debaixo de direção. Mulheres ativadas não guardam tudo para si, mas elas sabem compartilhar a experiência que recebe, a experiência que vive, o estilo de vida que tem. Sabe o que eu vim ministrar para a tua casa? Seus filhos têm que ver você orando dentro de casa, seus filhos têm que ver você de joelho dobrado dentro de casa, seus filhos têm que ver você adorando dentro de casa, seus filhos têm que ver você lendo a palavra dentro de casa. Por quê? Porque essa fé que está sobre você vai recair também sobre a sua descendência, vai recair também sobre seus filhos. Seus filhos vão andar nessa mesma unção que você anda, sua casa vai andar nessa mesma unção que você anda. Mas se você não regar isso lá dentro, não será possível. Só orar na igreja, só pegar a Bíblia para a escola dominical, não funciona. Não funciona. Só falar bem das pessoas na frente dela não funciona.
Não vai funcionar se no almoço de domingo, ao redor da mesa, você fala mal dos seus pastores. Não vai funcionar. Não vai funcionar se você fala mal do líder. Não vai funcionar, não vai funcionar. Fé ativa é uma fé que obedece. Fé ativa é uma fé que pratica. Fé ativa é uma fé que é na essência. Identidade é isso. E eu vim ministrar nessa noite dizendo, vai ter cura de identidade. Você que não consegue controlar ainda a sua língua, vai ter cura de identidade. Você que, como eu, se esforça todo dia para ter uma disciplina espiritual, vai haver revestimento para isso. Deus vai tocar na raiz para que as árvores sejam curadas e para que os frutos comecem a aparecer. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra. Fé que obedece. Fé que obedece. Fé que obedece. Eu acredito, porque eu acredito, isso eu faço. Então o servo entendeu, vai ser difícil, mas também vai ser, como sempre foi na vida do meu senhor Abraão. Vai ser difícil, mas vai ser sempre como foi na vida dele, irmãs. Eu quero acreditar que por mais que passemos por situações desafiadoras, quem compartilha com a gente da mesma vivência, né? A família sofre, os amigos sofrem, mas quem tiver com você no meio da dificuldade, no meio da aflição, no meio da provação, vai perceber que vai ser do mesmo jeito que sempre foi na sua vida. Como? Poder de Deus. Você transmitindo essa mensagem, você vai sanar pelo menos 70% das preocupações que a sua mãe tem com você, seu pai tem com você, seu marido tem com você, seus filhos têm com você. Porque quando observarem você sendo provada, no final vão concluir, vai ser mais uma vez como sempre foi, Deus na vida dela, Deus na vida dela, Deus na vida dela. Se Deus aparece na sua vida, tá tudo certo, aleluia, vai dar tudo certo, porque no final da tua história tem Deus, no meio tem Deus, no começo tem Deus, sempre foi Deus, vai continuar sendo Deus, aleluia. Quem cuida, Deus. Quem sustenta, Deus. Quem abre a porta, Deus. Quem levanta, Deus. Quem cura, Deus. Quem dá livramento, Deus. Quem casa, Deus. Quem a sustenta, Deus. Quem dá filhos, Deus. Quem cuida dos filhos, Deus. Quem cuida dos empregos, Deus. Quem cuida da porta fechada é também Deus, aleluia. Vai continuar sendo Deus. Por isso que o servo conclui: eu vou ter êxito nessa missão. Porque na vida do meu senhor Abraão, sempre foi Deus. Sempre. Eu tinha algo na minha mente, há alguns anos atrás, pelo menos uns 7 anos atrás, que eu pensava que Deus, Ele tinha cuidado da minha vida, me guardado, só a partir do momento em que eu vim para o Senhor. Aí eu pensava nos livramentos que eu já tive, as bênçãos que eu já tive, as vitórias que eu já tive, só do ano de 2005 para cá. Porque foi no ano de 2005, ali, final de 2004, para início de 2005, que eu vim para o Senhor. Então eu pensava que a minha vida com Deus se resumia enquanto eu estava sendo filha de Deus através da crença do sacrifício de Jesus. Um dia eu estava no congresso para ministrar um congresso de mulheres. E eu olhei assim para a multidão. Muitas mulheres reunidas. Aí o Espírito Santo disse ao meu coração: minha filha, você pensa que foi Deus, do ano que você veio para a presença do Senhor até aqui. Mas eu quero te dizer que sempre foi Deus na sua vida. Quando você ainda era informe no ventre da sua mãe, já era Deus carimbando você. Você pensa que Deus te ama quando você vem cantar no coral, quando você vem para a igreja pregar negativo. Deus sempre te amou, sempre foi contigo. É mentira do diabo quando ele pensa
faz você pensar que você é amada quando você obedece. E quando você não obedece, você não é amada. Mas Deus não nos ama por aquilo que fazemos. Ele nos ama por aquilo que Ele é, entregando o seu Filho na cruz do Calvário. Então eu vim te dizer que sempre foi Deus na sua vida. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Deus te guardando, Deus te protegendo, Deus te livrando, Deus cuidando. Sempre foi Deus. Sempre. Ele sabe que vai ter isso na missão. Versículo 7. Diz assim: o Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da minha parentela, da minha terra, da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. É um capítulo que não tem menção de milagre. Não tem um milagre registrado nesse capítulo de número 24. Não tem ninguém aqui sendo curado, não tem ninguém aqui sendo liberto, não tem aqui nenhum profeta prevendo o futuro. Não tem nenhuma manifestação espiritual como Jacó, que sonhou com a escada e os anjos desciam. Não tem nenhuma manifestação milagrosa neste capítulo. Só que, eu anotei aqui, sermos conduzidos por Deus na vida diária já é um milagre. Sabe quando a gente espera, e o pastor Samuel disse isso aqui, quando a gente espera manifestações sobrenaturais de Deus para acreditar que Deus é Deus na nossa vida. Mas você não vê nenhuma manifestação sobrenatural. Você acorda de manhã, você toma seu café, você vai trabalhar, você volta. Não tem nada sobrenatural no caminho, só que você precisa entender que só você sendo conduzido pelo Espírito Santo, isso já é um grande milagre. Porque o dia que você for conduzido só pela sua vontade, você entra no próximo buraco na tua frente, você nunca mais sai. Se você falar o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, não fica ninguém do teu lado para conviver com você. Se você começar a tomar as decisões que quer, segundo a sua própria vontade, se você sair por aí comendo o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, nem viva tu vai ficar no próximo mês. Sabe o que é isso? É a direção do Senhor sobre nós. Não tem manifestação sobrenatural de poder, mas tem orientação do Senhor e direção. Já é milagre ser direcionado por Deus. Aleluia. Por que eu falo isso? Porque na Bíblia teve um homem que teve uma grande oportunidade. O nome dele era Ló. A Bíblia diz que quando os pastores de Abraão e os pastores de Ló brigaram, Abraão falou assim: vamos resolver essa situação. Escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão, que era aquele que estava carregando a promessa de prosperidade, de bênção. Farei de ti uma grande nação. Uma grande nação está saindo do cenário. Está dizendo: Ló, pode escolher. A Bíblia diz que Ló observa aquelas campinas verdes. Aí ele conclui algo, porque ele tinha muitos gados. Aí ele pensa: lá os meus gados vão ter muito alimento. Lá a minha fazenda vai ser bem cuidada. Vou escolher aquelas campinas verdes. Ele nem sabia, mas estava indo em direção a Sodoma e Gomorra, a cidade que mais pecava diante do Senhor. Ele nem percebe que estava seguindo a direção errada. A Bíblia diz que quando Ló foi, o anjo se apresenta para Abraão. A voz do Senhor vem para ele e diz: Abraão, olha agora você para todos os cantos dessa terra.
e eu te farei prosperar onde você for. Deus estava dizendo para Abraão: não tenha medo dos campos desertos. Deus estava dizendo para Abraão: não se iluda com as campinas verdes em que Ló seguiu em direção. Deus estava dizendo para Abraão: cuidado, ande sempre na minha direção. Se você estiver na direção de Deus, até o deserto se torna um oásis. Mas se você estiver sem a direção de Deus, a campina verde vira chama de enxofre pegando fogo. Cuidado, ande com a direção de Deus, segundo a vontade de Deus, porque é perigoso andar sem a direção dele. Perigoso. Sabe qual é o teu grande milagre nessa noite? Teu grande milagre será estar debaixo da direção de Deus. Sair daqui debaixo da direção de Deus. O servo prepara os 10 camelos. Plenitude na missão. A despensa de Abraão estava aberta para ele, para aquela viagem que duraria ali cerca de 30 dias. E a Bíblia diz que quando o servo chega na terra, ele faz um pedido. Ele faz um único pedido, dizendo: ó Senhor, dá-me hoje um bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou aqui de pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Seja esta a quem designaste o teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. A Bíblia diz que antes dele acabar de falar, Rebeca entra no cenário. O que qualificaria Rebeca naquele dia era somente estar junto à fonte? Não. O que qualificaria Rebeca naquele dia só era sair de casa? Não. O que qualificaria Rebeca para o dia que ela teria sua história mudada e a sua vida marcada pela linhagem messiânica era sair de casa com um cântaro na mão e um coração disposto a servir. Sabe o que te guarda? Não é somente as indumentárias em que você anda. Sabe o que te embeleza? Não é somente a vestimenta que você tem. O que marca você para viver o propósito de Deus é como está a disponibilidade do teu coração. Eu posso me encantar com a aparência, você pode se encantar com a minha aparência, mas tem alguém que não se encanta com aparência alguma, é o nosso Deus. Até Samuel, o profeta de Deus, pensou que era o rei de Israel, aquele filho de Davi, aquele filho de Jessé que entrou todo bonitinho, todo comportadinho, e o próprio Deus disse para ele: Samuel, tu não sabe ainda de nada, você está encantado com a aparência, está encantado com o exterior, porém eu estou passando um prumo, é no coração, é a intenção. Eu vim pregar sobre o cântaro de Rebeca nessa noite, e o cântaro de Rebeca simboliza o nosso coração nesta conferência. Aleluia. Ela sai, antes dele acabar de falar, Rebeca entra no cenário com um vaso de barro. Ela vinha com o vaso, o cântaro sobre o ombro. Só que aquele cântaro não era para carregar somente água, mas era para carregar um destino. Sabe, um propósito. Era para carregar algo sobrenatural. Aí eu pergunto para você, primeiro, se Rebeca não soubesse cuidar do seu próprio cântaro, naquele dia ela teria uma ferramenta comprometida. Se Rebeca saísse de casa sem o seu cântaro, naquele dia também teria o seu destino comprometido.
Se Rebeca não soubesse manusear com responsabilidade, naquele dia ela teria entrado em um cenário completamente para ela inútil. E Deus quer quebrar toda corrente de inutilidade nesta noite. Deus vai quebrar toda corrente de inutilidade nesta noite. Sabe o que o Senhor está dizendo ao meu coração? Eu caminho para a conclusão, dizendo que o cântaro, que era o jarro de barro, que era para aquela época algo muito utilizado. Era muito utilizado, porque se carregava água com aquele cântaro. Nem todo mundo poderia desfrutar de um poço bem dentro do quintal da sua casa. Por isso eles iam à fonte, retirar água. Só que esta mulher é uma mulher que serve com responsabilidade. E ela sabe cuidar daquilo que foi confiado a ela. Só as mulheres tinham essa inclinação para exercer essa atividade durante o dia, que era sair de casa com o seu cântaro para pegar água. Então, se ela tivesse com um cântaro rachado, ela estava comprometendo o seu próprio esforço. Você sabia que enterrar os talentos só prejudica você mesmo? Porque você está deixando de abençoar a vida de alguém. Porque o seu dom não é para você. O fruto, a árvore, ela não dá o fruto para ela mesma se alimentar. Ela sempre dá o fruto para alguém se alimentar. Então, quando você não faz, você está impedindo de alguém ser abençoado. Mas Deus é tão misericordioso que não vai deixar que a outra pessoa fique sem a bênção. Mas você ficará sem a bênção da semeadura, porque alguém vai ser levantada no teu lugar para fazer o que você não quer. Porém, você vai andar estagnada, vai ficar estacionada, vai ficar comprometida. Aí eu vim pregar sobre o cântaro de Rebeca, que representa agora o nosso coração, que é o alvo de Satanás para os últimos dias. Satanás trabalha com uma isca. Sabe qual é a isca que ele quer trabalhar? E tem trabalhado? Repita comigo, ofensa. Mais uma vez, ofensa. A ofensa é uma isca para o diabo. Quando você está ofendido, quando você ofende, ou quando você também é ofendido, você está colocando no seu coração uma raiz de amargura. Aí quem fazia não quer fazer mais, quem vinha não quer vir mais, quem participava não quer participar mais, quem patrocinava não quer patrocinar mais, e daqui a pouco você está isolada da comunidade, não quer participar mais em conjunto, no grupo, daqui a pouco você está isolado e ele aproveita a ofensa, aproveita a tristeza, aproveita a mágoa e ele sabe como alvejar o coração de alguém. Ele não é onisciente. Mas ele é bem astuto. Deus está entregando, nesta noite, a autonomia do seu cântaro nas suas mãos. E eu quero que você levante as mãos comigo assim, como sinal profético. Como sinal profético, Deus está entregando a autonomia do seu cântaro em tuas mãos. O que isso quer dizer? Calma, fique com a mão levantada. Eu tenho certeza que nem todo mundo aqui que precisa de um cuidado psicológico tem condição de estar em terapia agora, por questões financeiras, geográficas, não sei. Eu tenho certeza que nem todo mundo que está em processo terapêutico agora tem condição para isso. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus vai devolver a autonomia da sua vida emocional para você. Eu quero ministrar agora pelo poder da palavra. Sofismas do inferno estão sendo manietados agora. Você não será alvo do medo, mas você vai governar sobre tuas emoções. Teu sistema nervoso não será atacado pelas setas, pelas flechas. Deus está nesta noite quebrando o laço do passarinheiro, quebrando o laço do passarinheiro e devolvendo para você
o governo das tuas emoções, o governo das tuas emoções, o governo das tuas emoções é a insônia que quer afligir você. Sai agora em nome de Jesus. Síndrome do pânico, sai agora em nome de Jesus. Crise de ansiedade, sai agora em nome de Jesus. Você está sendo revestida, capacitada, ativada para avançar. Aleluia! Para avançar. Para avançar. O que Ele quer? Ele quer que num dia como esse, você venha, mas venha com o seu cântaro comprometido. Venha com o seu cântaro rachado, ressecado, mal utilizado, mal preservado. E se naquele dia, Rebeca pega o seu cântaro ruim para descer a fonte, não sustentaria o peso da água. Ia quebrar. Quebrar. Tem gente que fala assim: irmã, eu não quero fazer isso não porque eu não aguento. Mas você não tem que decidir não fazer porque não aguenta. Você tem que saber o porquê você não aguenta e tratar o motivo do porquê você não sustenta. Porque quando o motivo, a raiz for tratada, você vai avançar. Você sabia que pelo menos 70% dos motivos da conversa no gabinete pastoral, o problema, na verdade, não é aquilo que estão dizendo. É outro por trás. O que falam é só uma... Não vou falar desculpa, não. Mas é só uma conversa que está ali. Um desvio de foco. Um desvio de atenção, que às vezes nosso próprio inconsciente amarra a gente nessa coisa. E o problema, na verdade, não é o que está sendo verbalizado. Tem uma coisa por baixo. Mas o Espírito Santo está me dizendo nessa noite que Ele quer cavar o que está embaixo. Para Ele começar a tratar o que está oculto, o que está profundo, o que está escondido. Porque enquanto não for assim, você até resolve temporariamente, mas depois você vai e volta para o mesmo lugar de novo. Você se levanta temporariamente, mas depois volta para o desânimo de novo. Você até faz, mas temporariamente, depois volta de novo. Mas o Senhor nessa noite está dizendo: eu estou mirando no seu cântaro para restaurar o seu cântaro, para cuidar das rachaduras do cântaro, para você nunca mais andar comprometida com aquilo que eu tenho na tua vida. Trata o coração logo. Trata o coração logo. Ela vai e ela faz exatamente o que o servo orou ao Senhor. Ela pega, dá de beber a ele. Eu nem trouxe aqui anotado os quase 100 litros de água que um camelo tem capacidade de beber. Eu acho que é assustador. 10 camelos, cerca de 100 litros cada um. Imagina quantas vezes ela desceu a fonte para deitar água para os camelos. Irmãos, Deus vai apurar a nossa visão para chegar a esse nível de entendimento, sabe? Deus vai apurar a nossa visão para ver coisas em que o mundo natural não aponta. Porque aqui não tinha nenhum sinal para Rebeca de que aquela oportunidade era favorável para ela. Tá bom? E se nós criarmos como estilo de vida, eu aproveitar as oportunidades que são favoráveis a mim, eu perco a oportunidade de ganhar os tesouros escondidos de Deus. Vocês lembram? A Bíblia diz um texto, que agora não se recorda se é em Hebreus, que fala que sem saber, pessoas foram hospitaleiras com os outros que eram até anjos. Lembra dessa passagem? E aí eu tinha um amigo que ele falava assim, todo mundo que pedia coisa a ele na rua, ele dava água, pagar almoço. Aí, meu filho, mas tu ajuda todo mundo. Ele, vai que é um anjo disfarçado, eu não sei. Mas sabe o que é isso? Se nós empenharmos o nosso esforço, mirarmos a nossa atenção
somente para as oportunidades favoráveis, estaremos perdendo a oportunidade de receber grandes tesouros na vida. É quando você ajuda a gente que você não tem, que você sabe que não tem nada para retribuir. É quando você recebe um pedido para andar 1 milha, mas anda com ele 2 sem ele pedir. Sabe o que é isso? Você está reservando dentro do seu próprio cesto uma colheita maravilhosa. Não tinha nenhuma sinalização para Rebeca que aquela oportunidade mudaria a sua vida, mas ela recebeu tudo que Deus havia reservado para ela. Dá para 1 camelo, dá para 2, dá para 3, dá 10º. Ela não sabia, mas ela estava cuidando daquilo que já era dela. Não sabia, pastora. Imagina se Rebeca maltratasse aqueles camelos. Ela não sabia, mas ela estava cuidando, ela estava guardando a integridade física do seu próprio rebanho, porque tudo pertenceria a ela. Ela volta para casa. O servo entende que havia achado a esposa para Isaac. E a Bíblia diz que quando ela chega em casa e conta, o servo descansa. E agora vai chegar o momento de partir. Irmão, quem tem foco é uma coisa poderosa. Quem tem foco não se desvia no caminho. Veio para quê? É para orar? Ora. É para cantar? Canta. É para limpar? Limpa. É para servir? Serve. O servo entendeu, é hora de partir. Já concluí a minha missão, é hora de partir. Versículo 54. Comeram, beberam, ele, os varões com quem eles estavam, passaram a noite, levantaram-se pela manhã e disse: deixa-me ir a meu senhor. Então disseram o seu irmão e a sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias. E o pai, e a mãe e o irmão botou a quantidade de dias. Quantos? 10. 10. Isso aqui não está no texto à toa. Eles queriam que Rebeca ficasse em casa ainda 10 dias. Eu falei: Senhor, 10. Eram 10 camelos. Pediram 10 dias a ela. Aí o servo entra na frente para dizer: não, eu não posso ficar esses dias. Então vamos chamar a moça e vamos perguntar a ela o que ela quer fazer. 10 dias. Eu anotei uma palavra para eu não esquecer. Serviço não é dívida. Gratidão não é prisão. Ela poderia falar assim: eu dei de beber aos seus 10 camelos. Deixa eu ficar 10 dias com a minha família? Só que ela entende que o serviço não era uma notinha de cobrança depois. Sabe aquela coisa assim: ah, mas eu te ajudei tanto, mas agora você está fazendo isso comigo? Ajuda não é cobrança de dívida. E gratidão não é prisão. Tem muita gente presa a cenários. Ah, porque eu sou grata. Mas não é para permanecer em coisas que Deus já te liberou para ir. Gratidão não é prisão. Você pode ser grato sem ser preso. Você pode ser grato sem precisar ficar pagando dívidas. Nesta noite, toda sombra que te aprisiona, que te para, Jesus está lançando luz sobre essas sombras, está dizendo: você é livre para tomar as decisões, você é livre para fazer conforme Deus já colocou no teu coração. A Bíblia diz que a família de Rebeca viu os ouros que ela recebeu de presente. Ouro na Bíblia simboliza honra, valorização, confirmação de matrimônio, valor espiritual. O Labão, que está aqui na cena, que lá na frente, ele vai aparecer depois, é alguém que quer prender Rebeca por causa das honras que ela recebe. E agora ela vai ser chamada para decidir. A Bíblia diz: chamaram Rebeca e perguntaram a ela: você vai com esse varão? A resposta mais poderosa
que alguém pode dar em direção ao propósito de Deus é dizer: eu vou, eu quero, eu me levanto, eu tomo posse, eu aceito o desafio. Mas ela não exige nenhuma cláusula dizendo: mas como vai ser a viagem? Como é Isaac? Ele é bonito. Como é Isaac? Ele é alto. Ela não quer saber, mas ela entende que Deus estava inserindo ela dentro de um propósito sobrenatural. Eu quero que você fique de pé agora, que nós vamos apresentar o nosso cântaro ao Senhor. O nosso cântaro ao Senhor. O que é o cântaro, pregadora? É o seu próprio coração. Deus vai tirar de dentro dele quem não deve estar e vai colocar dentro dele o que está faltando. Nesta noite, Rebeca veio para servir, mas vai sair daqui com uma porção muito maior do que foi entregue nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Enquanto a Raíla vem cantar ao Senhor, quero perguntar se há alguém em nosso meio que está precisando colocar o seu cântaro quebrado no altar para receber restauração de um novo. É o teu coração. Primeiro convite que eu quero fazer: você que precisa renovar sua aliança com Cristo, você que quer aceitar o Senhor, você que estava afastado, afastada, mas quer renovar sua aliança com Jesus, saia do seu lugar e venha aqui à frente agora. Esse é o primeiro convite que eu quero fazer. Ah, mas é uma conferência missionária que todo mundo... Irmão, eu já fui para vigília sem ser crente. Eu já participei em madrugadas de oração sem antes aceitar Jesus, mas estava lá orando. E eu quero perguntar se há alguém aqui em nosso meio nessa conferência. Há alguém assistindo pelo YouTube agora que está dentro da sua casa fraquinho, entristecido, deixou de congregar, mas que nessa noite quer dizer: eu quero, assim como Rebeca disse, eu vou. Coloquei agora nos comentários dessa live e diga: eu quero, eu decido por Cristo, eu quero, eu quero, eu quero. E se há alguém aqui em nosso meio nessa situação, Jesus quer restaurar o teu cântaro. Sai do seu lugar e vem à frente que nós queremos orar por você. A igreja com os olhos fechados agora intercedendo, igreja intercedendo. Você que quer mudar a história da sua vida, você que quer receber algo novo, saia do seu lugar e venha ao altar. Tem uma querida aqui à frente, eu queria uma intercessora ali ao lado dela. Você que veio aqui hoje, mas quer: Senhor, eu quero entregar o meu cântaro. Tem a segunda pessoa aqui à frente. Sai do seu lugar, mulher. Rebeca, Deus marcou esse encontro contigo. Rebeca, Deus marcou esse encontro contigo nesta noite. Sai do seu lugar e venha. Sai do seu lugar e venha. Deus quer trocar o seu cântaro, quer tratar o seu cântaro, quer umedecer o seu cântaro, fazer dele um cântaro novo. O cântaro nessa noite é o nosso coração. Deus quer tocar de dentro para fora. Ai, eu tô bonita, o culto tá bom, mas só Deus sabe como está o teu coração. Ai, eu tô com a blusa do congresso, eu fiz o meu cabelo, mas só Deus sabe como está por dentro. A garganta com nó, mas o Espírito Santo está dizendo: vem como você tá, vem como você chegou, porque tem cântaro novo para você carregar neste lugar espiritual. Você vai sair daqui curada, restaurada, renovada, ativada. Nós temos mais vidas chegando ao altar. Nós temos mais vidas chegando ao altar. Aleluia. Tua voz, Senhor,